Olá e bem-vindos! Hoje a gente entra num assunto super complexo, mas muito importante: o mundo da manipulação. A ideia aqui é mergulhar fundo para entender, sabe, como ela funciona, por que acontece e, claro, o mais importante, como é que a gente faz para se proteger dela. Essa frase nossa, ela é muito forte, né? E resume perfeitamente o porquê de estarmos falando sobre isso. Quem não consegue enxergar as táticas da manipulação acaba se tornando uma peça no tabuleiro de outra pessoa. Então, o primeiro passo para se defender é justamente entender as regras do jogo. Ok, vamos começar pelos padrões. Manipuladores não são figuras distantes de filme, eles podem estar em qualquer lugar. E para a gente conseguir identificar, vamos usar alguns arquétipos clássicos, muitos deles que a gente vê na cultura pop, que ilustram direitinho as táticas que eles usam. Essa aqui talvez seja uma das formas mais perversas de manipulação. O nome gaslighting vem de um filme antigo, mas a tática é completamente atemporal. Basicamente, o manipulador reescreve os fatos, ele distorce tudo, faz a pessoa duvidar da própria memória, da própria percepção, até que a única realidade que sobra é a dele. E esse exemplo é simplesmente perfeito para ilustrar isso. O Coringa não usa a força física contra a mente do Harvey Dent. Não. Ele cria o caos, ele distorce a verdade sobre a morte da mulher que o Dent amava. E faz ele culpar todo mundo. O sistema, a polícia, o Batman, qualquer um, menos o próprio Coringa. No momento em que a realidade do Dent vira a realidade do Coringa, pronto, o jogo acabou para ele. Agora, o que é fascinante nesse arquétipo é a sutileza. O tirano afetuoso não grita, não exige. Ele faz com que a pessoa se sinta em dívida. O controle vem pelo medo da vítima de perder aquela suposta proteção. Sabe o princípio da reciprocidade? Ele usa isso como uma arma. Um presente, um elogio, uma oportunidade. Nada é de graça. Tudo vira uma dívida emocional. A Miranda é o exemplo perfeito disso. Ela não precisa levantar a voz. O poder dela, a influência, tudo isso faz o trabalho por ela. Estar perto dela é um privilégio, só que esse privilégio é uma armadilha que exige obediência cega. Se a pessoa perde o favor dela, perde status, carreira, tudo, ela controla pela influência e pelo medo de perder essa influência. Esse aqui é o mestre da adaptação. O camaleão não força ninguém a nada. Ele se torna exatamente o que a pessoa mais deseja. A alma gêmea, o parceiro ideal, o amigo perfeito. Ele entende as carências, os vazios e se molda para preencher aquele espaço, fazendo com que a própria vítima abra todas as portas. O Tom Ripley é o camaleão clássico. Ele se infiltra na vida dos outros, espelhando os interesses, o jeito de falar, as emoções. É um espelho. Ele não pede nada de cara, mas vai ganhando confiança aos pouquinhos, de forma bem gradual, até que quando a gente percebe, ele já conseguiu tudo o que queria. Certo, identificar os padrões é o primeiro passo, mas para a gente entender de verdade, a gente precisa ir mais fundo. Por que esses comportamentos existem, afinal? O que leva alguém a controlar, a distorcer e enganar os outros dessa forma? Agora vamos cavar um pouco mais, vamos na raiz do problema. Nessa parte, a gente vai conectar um pouco da psicologia moderna com uma análise mais profunda, até teológica, para a gente descobrir o que realmente alimenta o comportamento manipulador. Olha só que interessante essa sobreposição. De um lado, a psicologia fala de necessidade de controle, de insegurança. Do outro, a Bíblia chama isso de orgulho, inveja, medo. São, na verdade, duas linguagens diferentes para descrever o mesmo problema central. Um coração que está focado em si mesmo, que busca se exaltar e se proteger a qualquer custo. E esse conceito aqui é fundamental. A manipulação não é só um comportamento tóxico. Ela é o sintoma de um coração que, primeiro, enganou a si mesmo. É raro um manipulador se ver como um vilão. Na mente dele, o que ele faz é justo, é zelo, ou ele está até se defendendo, sendo a vítima da situação. E daí um ponto crucial é este. A manipulação que a gente vê por fora, o comportamento, nasce de uma condição interna. O orgulho e o medo levam a um coração endurecido. O objetivo de controlar as pessoas é, no fundo, uma busca por autonomia, por ser o próprio Deus da sua vida. E o efeito é sempre destrutivo, tanto para os relacionamentos quanto para a fé. Esse versículo, mesmo sendo tão antigo, aponta para o centro do problema. A fonte da manipulação não está lá fora, em algumas pessoas especialmente más. Ela está dentro da própria condição humana. Essa capacidade que a gente tem de se auto-enganar é a raiz de onde brota a capacidade de enganar os outros. Entender o problema é essencial, mas não é suficiente. A pergunta é como a gente responde a isso.
Então, nessa parte final, vamos focar em passos bem claros, bem práticos, para a gente se proteger e navegar nessas dinâmicas com sabedoria. A estratégia é simples, mas muito poderosa, e se baseia em 3 pilares. Primeiro, ver com clareza. Segundo, agir com firmeza. E terceiro, se manter num terreno sólido. Vamos detalhar cada um deles. O primeiro passo é a vigilância. É parar de dar o benefício da dúvida para um padrão que se repete. Isso significa prestar atenção, sabe? Notar se as conversas sempre terminam com a pessoa se sentindo culpada ou confusa. É observar se aquelas brincadeirinhas constantes estão sempre minando a autoestima ou se os fatos são frequentemente distorcidos para favorecer uma só narrativa. Às vezes, até anotar esses eventos ajuda a ver o padrão com clareza, em vez de tratar cada um como um caso isolado. E olha só, estabelecer limites não é falta de amor, é um ato de sabedoria. Na prática, isso pode ser simplesmente dizer não, sem se sentir culpado. Ou comunicar de forma clara e firme, olha, eu não vou mais participar de conversas onde sou criticado dessa forma. Ou, quando o tom de voz sobe, eu vou me retirar da sala. Em casos mais sérios, pode ser necessário limitar o contato. E um ponto vital aqui, perdoar é uma decisão interna, de liberar o ressentimento, mas não é um passe livre para que o abuso continue. Mas como a gente se ancora na verdade de um jeito prático? Primeiro, manter um círculo de pessoas saudáveis, de confiança, com quem a gente possa checar a nossa percepção. Perguntar, isso que eu estou sentindo faz sentido? Segundo, contra o gaslighting, documentar conversas, eventos importantes, pode ser uma ferramenta poderosa para não duvidar da própria memória. E por fim, é fundamental ter convicções e valores firmes. Quanto mais sólida for a nossa base do que é certo e verdadeiro, menos espaço a gente deixa para a distorção do outro virar a nossa realidade. Maquiavel nos dá um aviso crucial aqui. A gente não pode basear nossa segurança na ilusão de como as pessoas deveriam ser. É preciso entender como elas de fato são. Não para ser cínico, mas para ser realista. E essa é a ideia que fica no final. A confusão entre o mundo como ele é e o mundo como a gente gostaria que ele fosse, é isso que nos torna vulneráveis. Enxergar a realidade com clareza não é pessimismo. É a ferramenta mais poderosa que existe para a gente se proteger e navegar pelo mundo com sabedoria.